Davi venceu Golias. Edu e Sara, eu queria também chamar a atenção pela presença deles aqui, pedir que vocês ficassem em pé. Sarota e o Edu estão agora em Fortaleza, um prazer muito grande tê-los aqui. A Sara, no começo da Luz do Mundo, ela entrou num culto, ia ter uma sessão, ela entrou que nem membro era. Quando ela saiu, ela não apenas era membro, como secretária da igreja. Eu nunca vi um negócio desse, nunca esqueci. Então, Sarinha está aqui conosco, depois de um bom tempo morando no exterior. Bem-vindos. Davi venceu Golias, nós vimos como foi, e hoje eu quero imitar mais ou menos o estilo da pregação passada, que não é o meu estilo predileto, que é pegar um texto e ir fundo e fazer uma exegese mais ou menos detalhada, mas eu arrisquei pregar o capítulo inteiro, 17, de 1 Samuel, sobre toda a história de Davi com Golias, e deu certo, pelo menos eu acho. E hoje nós vamos fazer o seguinte, eu quero falar sobre a amizade proverbial de Davi com Jonatas, filho mais velho do rei Saul. A história deles, da amizade deles, é contada ao longo da história de Davi, claro, até o próprio Jonatas morrer lá na frente. E eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar todas essas passagens que falam, fazer um bloco, e claro que depois a gente volta para ver os pontos importantes da vida de Davi. Então vamos lá para essa experiência aqui de abarcar toda a história de Davi com Jonatas. 1 Samuel capítulo 18, versículos de 1 a 4. Logo após o confronto, então, com Golias, nasce uma amizade profunda entre Davi e Jonatas, especialmente da parte de Jonatas, que o autor sagrado chama a atenção. Era o primogênito do rei Davi, como já falei, e talvez em torno de 15 anos mais velho do que Davi, Jonatas. Não temos, alguns falam 10, outros falam 20, mas não sabemos, é da ordem de grandeza. Ele era mais velho, sim, do que Davi. Então, sucedeu o quê? Acabando Davi de falar com Saul, o contexto aqui era imediatamente depois da vitória de Davi sobre Golias, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai, no dia em que Davi matou Golias. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta pregação e que esta amizade linda nos ensine algumas coisas valiosas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A expressão se ligou à sua própria alma mostra a força do amor de Jonatas para com Davi, esse seu novo amigo. Reconheço que parece ser exagerado a expressão, dizer que Jonatas passou a gostar de Davi, o amar, tanto quanto amava a si próprio. Para os que pensam assim, eu quero fazer uma pequena lembrança. Vocês se lembram quando perguntaram a Jesus qual o grande mandamento da lei de Deus? E ele disse amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como como a si mesmo. Ué,
Não era exatamente o que diz que Jonatas estava fazendo com Davi, e nós talvez nos admiremos muito com isso, talvez achando um pouco hiperbólica a expressão. É exatamente isto o que Deus espera de todo ser humano. No segundo mandamento, semelhante ao primeiro, que é altíssimo o nível da obrigatoriedade ou da atenção que as pessoas precisam dar a este mandamento. Então, em vez de achar Jonatas um pouco exagerado para cima, talvez você é um pouco exagerado para baixo. E eu, e nós, que nem nos lembramos que precisamos amar ao próximo como Jonatas amou Davi, como a si mesmo, como a própria alma. Então já mostra que a dificuldade pela nossa carne, pela pecaminosidade do ser humano de uma maneira geral, e mesmo com relação aos crentes, a carne que ainda está em nós, infelizmente, é tão forte que nos faz parecer algo muito remoto. A obrigação que você tem, que eu tenho, de amar ao próximo como a nós mesmos. Muito bem. Fizeram uma aliança, como diz no versículo 3, um e outro. Não explica mais detalhes, apenas mostra que era uma união muito firme e definitiva, e numa fidelidade recíproca em qualquer circunstância. Essa aliança vai ser referida mais umas duas vezes ainda, pelo menos, na história deles, mostrando que era algo muito forte entre os dois. E na época era uma honra muito grande alguém ser vestido com a roupa de um nobre. Roupa já é uma coisa pessoal, já era na época, e hoje ainda é, mas de um nobre era de uma diferença muito grande, você usar algo que pertencia a alguém da nobreza, e Jonatas era o herdeiro de Saul, era o próximo na sucessão do reino. Jonatas deu muito para Davi, correu risco muito grande, não recebeu nada em troca, em vida, além da própria amizade de Davi, e depois, na maneira como Davi tratou os parentes dele. Alguém disse: amizade não se consegue, se dá, pois Jonatas se deu para Davi. Uma vez estabelecidas então as bases daquela bela amizade, vamos vê-la funcionando. Nesse íntere, e aqui eu não vou entrar em detalhes, houve lá um hino, um cântico das mulheres louvando a Saul e ao rei Saul, e louvando muito mais ao jovem Davi. História bem conhecida. Saul ficou roxo, verde, louco de inveja e passou a odiar Davi. Nós vamos voltar, como eu falei, depois, não nessa pregação, mas como formos ver a vida de Davi de uma maneira mais cronológica. E vai querer matar Davi. Dali em diante, o plano dele, o sonho de Saul era matar Davi. E Jonatas teve um papel crucial para evitar isso e ajudar Davi nessa fase terrível que Deus impôs a Davi. Aliás, é curioso que, ao mesmo tempo em que Deus permitia a Davi que surgisse um inimigo mortal, e que inimigo mortal? O rei! E por culpa zero de Davi, de nada de culpa, em que as mulheres saudaram os dois, lá nas entradas e saídas militares deles, que Davi passou a ajudar o rei, e exaltaram o Davi mais do que a Saul, do que ao rei Saul, foi só a conta, então, do rei odiá-lo. E Davi, então, ganhou um grande inimigo, e mortal inimigo, o rei Davi. Ao mesmo tempo, Deus deu a Davi um amigo de ouro, talvez mais do que de ouro.
curiosamente filho do outro, mas Deus deu o inimigo e deu um amigo. E o nosso Deus é assim, poderíamos usar vários exemplos para mostrar como Deus age na vida de um crente, em que Ele dá e tira, Ele dá e Ele tira, às vezes tudo paralelo, às vezes sem uma ordem aparente, mas não importa. A vida do crente é enfrentar dificuldades que Deus impõe e enfrentar delícias que Deus dá, as duas coisas, muitas vezes paralelamente, faz parte. Não é só ganhando, como a tal da teologia da prosperidade ensina aí, que é só ganhando e quem é abençoado ganha muito, e quem não ganha porque não é abençoado, não tem fé, é um crente fraco, coisa desse tipo. Uma heresia, não tem nada a ver com as Escrituras. 1 Samuel 19, em diante, falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Imagina o choque que Jonatas teve ao receber essa informação do próprio pai quanto ao seu amigão. Ele queria só mesmo matá-lo, não era dispensá-lo, mandar que ele voltasse para as ovelhas lá do pai dele, não, era matar. Jonatas, filho de Saul, sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica no lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai, no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver, e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul. Seu pai lhe disse: não peque o rei contra teu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus, e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Isso, o juramento de Saul e nada era uma coisa só. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como antes. Jonatas intercede por Davi, junto a seu pai, com sucesso, sem dúvida, embora um sucesso que nós vamos ver altamente provisório. Por enquanto, ganhou algum tempo nisto. Não vou contar o restante do capítulo 19, mas... E Davi já está aqui casado com Mical, filho do rei, ele tornou-se genro do rei, e Davi estava tocando harpa lá para o rei, que estava com um espírito maligno sobre ele, já falamos disso aí, e sem ter nem para quê, o rei pegou uma lança e jogou contra Davi para encravá-lo numa parede, matá-lo diretamente, sem grandes palavras ou acusações, nada, simplesmente matá-lo. Agora, Saul passou a ser um homem muito perturbado, já comentei isso também. Não sabemos nem onde é o aspecto mental, psicológico, espiritual. Tem o espiritual, porque a Bíblia diz, né, que o Espírito Santo deixou Saul, falamos nisso, e que um espírito maligno vinha atormentá-lo, então é óbvio que é algo altamente espiritual. O que isso está mesclado com problemas também psicológicos, que muitas vezes acontecem juntos, não sabemos e nem é o caso. O fato é que Davi escapou, ele se livrou da lança e correu para casa e se escondeu debaixo do cobertor. E o rei mandou buscar Davi para matá-lo, expressamente para matá-lo, e Davi fugiu. Depois eu conto a história direito, porque não é o caso aqui, eu quero focar em Jonatas, mas Davi fugiu pela janela da sua própria casa, e foi para se encontrar com o grande profeta Samuel, que o tinha ungido, inclusive. Então, ele encontra socorro, encontra ajuda da parte do grande profeta Samuel. Capítulo 20.
Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio a Jonatas. Aqui é o seguinte, ele se isolou nessa casa dos profetas com Samuel. Mas essa situação Davi não estava suportando e precisava resolver isso. E Davi então foge da onde ele estava, volta para Jerusalém para se encontrar com Jonatas e resolver isto. Então, é uma outra fuga de Davi. Agora, ao contrário, ele sai de onde ele estava, protegido por Samuel, nessa casa dos profetas, e volta a se encontrar com Jonatas. E veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa e qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Ele respondeu: tal não suceda, não serás morto. Meu pai não fez coisa nenhuma, não faz coisa nenhuma, nem grande, nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai ocultaria isso? Não há nada disso. Ingenuidade de Jonatas, porque Saul não perguntou ao filho se podia tirar uma lança contra Davi para matá-lo. E se não fosse a agilidade de Davi, Davi estava morto já. Então, ingenuidade de Jonatas e talvez querendo aplacar a situação, muitas vezes aplacar a situação, muitas vezes não querer enfrentar uma realidade chocante que seja, não é bom, não é melhor. Obstáculos, desafios é para se encarar quando é necessário. Sim, se é necessário, encara, resolve. Não adianta querer tampar o sol com peneira. Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê. Quer dizer, tu gostaste de mim. Pelo que disse consigo: não saiba isto, Jonas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonas, apenas há um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: o que tu desejares, eu te farei. Então, Jonatas tentou acalmar a situação de uma maneira muito ali, sem convencimento nenhum. Davi não se convenceu e insistiu. E se você não sabe, é porque teu pai não está lhe dizendo, porque ele sabe que nós somos grandes amigos, claro. Então, Jonatas se rende e diz: ok, tudo bem, o que você quer? O que você quer que eu faça? Você tem algum plano ou coisa desse tipo? Então, disse Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova. Aqui eu não vou ler tudo. Eles combinaram um plano de Davi se ausentar da mesa onde deveria estar, numa festa de lua nova, uma festa religiosa, e se o pai de Jonatas, o rei, sentisse falta de Davi, Jonatas era para dizer, ele pediu para ir para a casa dos pais, comemorar a festa lá. Se o rei dissesse ok, estava tudo bem. Se o rei se zangasse, estava tudo mal. E vejo o que aconteceu. Aqui está no versículo 30, do capítulo 20, quando Jonatas foi dizer que Davi estava ausente, porque ele próprio, Jonatas, autorizou Davi a ir para a casa do pai dele. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato da tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, ele disse: porque há de ele morrer, que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir, o filho, como tinha feito com Davi, fez com o próprio Saul. Ele estava cego, louco, de raiva, de ódio. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Acabou-se, não tinha mais jeito.
Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e neste segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Eles haviam combinado, aliás, muito complicado que eles combinaram, que Jonas iria levar a notícia para Davi através de um arqueiro que ele tinha, Jonatas, e mandar botar a flecha para lá ou para cá. Eu não vou ler os detalhes. Eu sei o seguinte, é para dar a notícia para Davi. Se fosse para jogar a flecha depois de alguma coisa, isso significava que estava aprovado ou o contrário. Combinaram um plano assim. Eu nem entendi bem, porque depois que fizeram isso, e ficou claro, de acordo com o plano que estava liquidado o assunto, o rei ia matar Davi, aí Jonatas disse, vá-se embora, para o seu ajudante. Eu sempre pensei, por que ele não fez logo isso e foi direto falar com Davi? Deve ter algum motivo. Eu sei o seguinte, é que assim foi. Então Jonatas, versículo 40 do capítulo 20 ainda, Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse, anda, leva-as à cidade. Dispensou o rapaz, ele queria ficar só ele e Davi. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra. Atenção de Davi para com o príncipe, né? Jonatas era um príncipe, filho do rei. E prostrou-se rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Uma despedida tocante. Disse Jonatas a Davi, vai-te em paz. Pronto, Jonatas se convenceu de vez. Vai-te em paz. Porque juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi. E Jonatas entrou na cidade. Muita emoção de ambos os lados. Davi honra a Jonatas, choram, beijam um ao outro. Davi é formalmente liberado por Jonatas. Novamente Jonatas apela para a aliança, e agora em nome do Senhor. Então Deus estava no meio desta aliança, desta amizade, desse compromisso profundo entre um e outro. Deus estava acima. Aliás, você vê a história de Davi, pode olhar, Deus está bem pertinho de Davi, sempre, o tempo todo. O tempo todo. Pastor, o senhor esqueceu de Batseba? Esqueci não, claro que não esqueci. E Deus estava perto dele, permitiu que ele pecasse, sim. E tratou bem direitinho com Davi, como vamos ver. Bem direitinho Deus tratou com Davi. Quanto ao pecado de Batseba, uma punição bem personalizada. Ou seja, insisto, Deus estava com Davi o tempo todo. Especialmente nos momentos de glória, no momento de vitórias e tudo mais. Não há uma só derrota atribuída a Davi em toda a Bíblia. Então Deus estava entre eles e Jonatas apela para isso corretamente. E agora ele, além do aspecto pessoal, isso é importante, de Jonatas para Davi, Jonatas inclui as famílias deles, dali para frente. Nós vamos ver ainda mais um pouco deste detalhe. Daí em diante Davi vai embora e passa a ter uma vida extremamente difícil. Fugitivo, jurado de morte pelo rei de Israel. Quantos anos Davi passou fugitivo de Saul? Não se sabe. Uns sugerem 7, outros 10, outros 13, e varia. Pode considerar em torno de 10, mas não temos precisão, mas foram muitos anos. Obviamente ele enfrentou altos e baixos no ânimo, no espírito. Salmos belíssimos de Davi foram feitos em momentos de fuga. Muitas vezes temos explicitamente isso declarado no próprio Salmo. Alguns anos depois disto, numa baixa, desânimo,
Davi recebeu a visita onde ele estava do seu querido amigo. Capítulo 23, versículo 15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, mais uma vez, isso aconteceu várias vezes, mas ele sempre fugitivo, sempre, durante esse período. Deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Agora ele fala como profeta, ou pelo menos ele profetiza aqui agora de uma maneira muito forte. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Aqui já não foi tão profeta, coitado, que ele nunca chegou a ser o segundo de Davi, porque morreu antes. Mas a profecia, a afirmação dele foi profética. Diz: tu serás rei de Israel. E quem estava falando aqui, gente, não esqueçam, era o futuro rei de Israel, o próprio Jonatas, em termos de linhagem, em termos de descendência normal. Mas Saul tinha sido rejeitado por Deus, que o tinha colocado lá, e tinha mandado, vocês viram isso, Samuel ungir Davi, anos antes, para que fosse rei de Israel. Então aqui tem dois reis de Israel, um filho do rei presente, e que pela linhagem natural seria o rei, e Davi, o rei não natural, mas ungido só mesmo por Deus, através de Samuel. Eles tinham tudo para serem inimigos mortais. Curioso isto. Aí chega Jonatas e diz: tu vais ser rei de Israel, eu vou ser o teu segundo, eu vou te servir. Bonito isto, eu vou te servir como rei de Israel. Isso o príncipe herdeiro falando. É interessante, eu gosto dessa frase, lhe fortaleceu a confiança em Deus. A Bíblia, quando diz algo assim, preste atenção, quando ela fala assim, lhe fortaleceu a confiança em Deus, é porque estava fraco, precisando. Então foi uma visita, eu não sei se Jonatas soube, por algum espia dele, algum informante, eu não sei, que Davi estava numa baixa, ou Deus colocou no coração de Jonatas: vá visitar o meu servo, que ele está precisando de ajuda, e que melhor ajuda ele poderia ter do que o seu grande amigo Jonatas. Então Jonatas não foi lá pelo simples prazer de rever o velho amigo, que coisa boa é rever um velho amigo, é muito agradável rever o velho amigo. Claro que valeria a pena Jonatas ter feito uma viagem que iria desagradar o pai dele, óbvio, dar confusão lá com o pai, se o pai soubesse que certamente iria saber, não importa, valeria a pena ver o velho amigo? Claro, valeria, anos que não viam um ao outro, mas não foi por isso não. Embora tivesse incluído o prazer de ver o amigo. Nem para conspirar contra seu pai, que ele amava, mas discordava profundamente da maneira como o pai tratava Davi. Mesmo assim, Jonatas se manteve numa corda bamba ali, de uma forma que ele foi muito fiel ao pai dele. Eles morreram juntos, no mesmo dia, lado a lado. Então era um homem decentíssimo esse Jonatas. Não concordava com o pai, achava que o pai estava completamente fora do razoável em querer perseguir e matar Davi, mas ali com o pai até morrer. Bonito. A fidelidade deste jovem ou jovem homem com o seu pai, mesmo discordando dele. Outro exemplo aqui bonito. Nem ele foi para contar as novidades, as últimas novas lá de Jerusalém. Tu ouviu falar, Davi? Não, mas ele foi com a tarefa nobre de levantá-lo espiritualmente.
belíssimo. Tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo o segundo. Essa é a primeira vez que Jonatas fala explicitamente do reino futuro de Davi. Muita humildade de Jonatas e disposição para ajudar o amigo e convicção das coisas de Deus. Convicção das coisas, Jonatas de Deus. Jonatas estava convencido, convicto, que Davi era o homem escolhido por Deus para ser o próximo rei. Contra a linhagem natural, contra o próprio Jonatas nesse aspecto político, não importa. Ele estava completamente convencido, Jonatas, que Davi iria ser rei. Essas palavras devem ter sido como um bálsamo para a alma cansada de Davi, sem a menor dúvida. Cansada, desanimada, numa baixa. Palavras doces e altamente poderosas que Jonatas entregou para Davi. Nunca mais esses amigos se viram. Foi a última vez, pelo menos que a Bíblia registra. Jonatas morreu em batalha aproximadamente 6 anos depois, juntamente com o seu pai, o rei Saul, como já expliquei, e vou voltar a isso ainda, quando eu for ver a parte cronológica de Davi. Então, pulando lá para 2 Samuel 1, 26 e 27, eu quero mostrar aqui o lamento de Davi pelo seu amigo morto. 2 Samuel, capítulo 1. Na realidade, desde o versículo 17 do capítulo 1 de 2 Samuel, Davi vem fazendo um lamento aqui sobre os dois. É impressionante, isso vamos ver também ao longo da vida de Davi, o respeito que Davi tinha pelas coisas de Deus. Saul, louco ou não, inimigo mortal de Davi ou não, era o herdeiro, era o rei por unção de Deus. O mesmo profeta Samuel havia ungido Saul. Então ele era o escolhido de Deus, bom ou ruim, que se ficou perturbado ou não. Impressionante, querendo matar o próprio Davi, mas Davi não deixava ninguém tocar em Saul. Vamos ver isso ao longo da história. É muito bonito. Por quê? Porque isso aqui é de Deus. Então não toque. Não, porque eu não quero saber. Eu não quero saber. Esse aqui tem o dedo de Deus sobre ele. Ele foi ungido por Deus. Deus não sabia, não é? Que Saul iria, como diria um amigo meu, destrambelhar. É um nome, não sei se nem está no dicionário. Ele iria errar daí para frente e se desviar completamente. Deus não sabia, não? Sabia. Mas não toque nele. Então, é curioso, eu não vou ler, mas do versículo 17 até o 25, Davi faz um lamento pelos dois, pai e filho, mas falando bastante também do pai, fala dos dois, fala só do pai, fala dos dois, aí fala só do pai. Então, fica esse toque que ainda eu vou comentar algum dia lá na frente. Mas como eu estou aqui interessado em Davi e Jonatas, aí é o versículo 26, aí ele concentra no que ele tinha para dizer exclusivamente sobre Jonatas, não tinha mais nada a ver com Saul. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Saudade deste amigo Davi pelo seu tão querido Jonatas. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Maldosamente, muitos comentam isso aqui e dizer que ele amava a Davi como a si próprio, levam para o aspecto erótico, homossexualismo. É terrível como se apropriam e distorcem a palavra de Deus de uma maneira desesperada, não há menor
cabimento, menor sentido em levar a história para esse lado. A Bíblia é fortemente, absolutamente contra o homossexualismo. Apenas pensar na ideia do grande rei Davi, tipo de Jesus Cristo, rei ungido por Deus para ser rei de Israel, a ponto de o reino de Jesus Cristo às vezes ser chamado de reino de Davi, quase se confundindo um com o outro, um papel altíssimo que Davi tem no plano de Deus com relação a Israel, com relação ao mundo, com relação aos crentes, e vai manchar a reputação de Davi por causa de uma frase dessa ou outra, sem a menor necessidade, apenas falando aqui da personalidade um do outro, do tamanho da simpatia que um tinha pelo outro, do prazer de estar junto com o outro. Quantas coisas poderíamos explicar sobre isso, sem entrar em nada de sexo ou de atração ilícita. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Então, aqui, finda o que a Bíblia tem a dizer sobre Davi e Jonatas. Salomão, filho de Davi, fala em Provérbios bastante das características de uma verdadeira amizade. Não sei o quanto Davi chegou a contar para Salomão a história dele, Davi, com o seu querido Jonatas. Eu sei que Salomão, na sabedoria que Deus deu a ele, Provérbios 18 e 24, diz assim, passagem, todas elas são bem conhecidas, mas ainda com Jonatas e Davi em mente, elas podem até ficar mais fortes do que nós apenas lendo ocasionalmente. Mateus 18 e 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Pastor, eu nunca entendi essa matemática. Amigo é coisa boa. É ou não é? É. É valioso? É. Então, quem tem mais, sai ganhando. Matematicamente, mas tira a matemática do meio, porque não é bem assim. É que a amizade é algo muito especial, e que não é coisa para se ter em quantidade, não cola, não dá certo, porque você pensa que tem um amigo ali e não tem. Você tem uma amizade fraca ali, a outra até mais ou menos, a outra ali é forte, mas fica um pouco confuso e inseguro quem tem amigo demais, com quem ele pode realmente contar. Não tem tempo para compartilhar com tantos amigos. Então vai ser amigos de circunstâncias, de almoços, de jantares, de um restaurante, circunstancialmente, um fim de semana junto, de alguma forma, uma turma. Não sei, ou que ao longo dos anos foi formando uma grande quantidade, e passa 3 anos sem ver um, vem quando vê o outro, aí pensa que é amigo. Tudo bem, chame assim, mas a Bíblia não está chamando ou considerando este tipo de amizade. A Bíblia está considerando uma amizade pesada, como Jonatas e Davi, uma amizade forte. É como se Salomão estivesse dizendo, não vá atrás de muitos amigos, porque não é vantagem. É Bíblia isso aqui, pura. Provérbio 17, versículo 17. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. Ou seja, o amor de um amigo é contínuo, pelo menos um amigo veraz, não de dúzias de amigos. Não é assim. Não vão amar o tempo todo. Qualquer circunstância pode abalar até terminar uma amizade que não tinha vínculos robustos. Mas quando é amigo para valer, a Bíblia garante, ama todo o tempo. E na angústia, esse irmão aqui tem o sentido de amizade.
Não é na angústia que se faz o irmão de sangue. Porque o irmão de sangue se tem na angústia ou não, na alegria ou não. Já nasceu, antes aí da maternidade, já é irmão do outro. Então não teria sentido nenhum dizer, na angústia se faz o irmão. Esse irmão aqui é irmão de alma. É amigo. Ele está quase repetindo. Provérbios faz muito isso, ele repete. No final da frase, ele repete o que disse no começo. E nessa repetição, ele muda o termo, para um termo sinônimo ou parecido, para não repetir tanto. Então, muitas vezes, é a mesma coisa. Da maneira que eu vejo, aqui é, em todo o tempo um amigo, e na angústia se faz um amigão, como se fosse de fato um irmão de alma. Ou seja, uma amizade, ela é fortificada na angústia. Geralmente se pensa em amigo, muitas vezes, né? Férias juntas, se divertindo juntas, entrando no ano novo junto, alegria, tudo bem, faz parte também. Mas é curioso que a Bíblia, através de Provérbios, joga o foco em angústia. É na angústia que a amizade é forjada. É ali. E é ali que vai saber realmente quem são os verdadeiros amigos. Ainda Provérbios capítulo 27, versículo 17. Diz, Provérbios 27, 17. Com ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Rapaz, você precisa dizer isso para ele. Digo nada. Por quê? Não, está pensando o quê, rapaz? Isso é difícil dizer. Isso é duro. Ah, vocês não são amigos, não? Pensei que fossem. Claro que somos amigos. Por isso mesmo. É que eu não vou dizer. Eu gosto de dizer de vez em quando que a Bíblia parece o contrário, algumas vezes. Aliás, várias vezes. Parece ao contrário das coisas que a gente acha de bom senso, que tem sentido. Então, parece muito bonito, né? Eu não vou dizer nada duro para ele, porque eu sou um grande amigo dele. Aí outro vai dizer assim, você não vai dizer uma coisa dura para ele, exatamente porque você não é amigo dele. Porque se fosse, você diria. É exatamente o que está dizendo aqui. É difícil dizer coisas duras, é difícil você arranhar. Difícil. Dizer uma coisa que pode chocar ou magoar, ou seja o que for. Claro, vai se usar a sabedoria, tato, jeito, a habilidade que puder, o momento certo, é óbvio. Mas não importa, algo duro de ouvir, é duro de ouvir, não adianta. Difícil. Então, amigo, não é só rir e dar gargalhadas juntos e ter um tempo gostoso. Não, inclui dois ferros se arranhando assim, saindo faísca. Está ali. Rapaz, tem dois camaradas ali, só falta se agarrar ali de briga. Dá um bate-boca danado, alto. Está brabo o negócio ali. Quem são? Fulano e Ciclano. Ih, rapaz, são dois grandes amigos. Pode parecer estranho. Não obrigatoriamente é estranho. Eles estão, provavelmente, se afiando. E está de acordo com as Escrituras. E vão sair dali amigos ainda melhores. É duradoura. 27 e 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, e a passagem continua aqui. Não abandone, amigo é coisa muito valiosa para se abandonar por alguma coisa. Você tem um verdadeiro amigo? E assim eu vou querer deixar com vocês essas perguntas. Pastor, eu contei, anotei, tinha 26. Você tem 26 grandes amigos? Tenho. Eu tenho impressão que eu diria assim, tem não. Mas, sei lá, sua capacidade de ter bons amigos.
Se tem alguns amigos desse padrão, saiba cultivá-lo, ou cultivá-los. Saiba, porque vale ouro. Não tenho. Pastor, eu vou ser franco. Tenho não. Desse padrão aqui, tenho não. Que pena. Amém? Vamos orar. Fim. Não. Identifique alguém cuja personalidade lhe atrai. Alguém que você percebe que acho legal falar com fulano, ou com a fulana. Aqui tem que ter cuidado com a parte de homem ou mulher, que uma grande amizade entre um homem e uma mulher é um pouquinho difícil, né? Especialmente se ambos forem casados ou coisa assim, é um pouquinho complicado isso. Então, deixe-me ficar no mais fácil, vamos dizer, no mais padrão, que é um homem, tem um grande amigo homem e uma mulher, uma grande amiga mulher. Vamos ficar nisso, o outro seria uma exceção que a gente trataria à parte, ok? Mas você nota que tem mais prazer em conversar com fulano, parece que o tempo passa mais rápido e as coisas saem naturalmente. Quando você menos viu, ele abriu o coração dele para você até se admirou. E você é a mesma coisa. Então, fique atento, pode estar aí surgindo potencialmente um bom amigo. Aproxime-se dessa pessoa de uma maneira consciente. Eu sei que isso inclui muito simpatia de personalidades, tem muito a ver com isso, com a maneira de ser. Eu sei, não se força uma boa amizade, eu sei disso, mas não forçar é uma coisa, mas se investir e se perceber, a Bíblia fala muito na inteligência nossa, no conhecimento, no bom senso, muito, muito. Então, use a inteligência que Deus lhe deu, sua capacidade de perceber coisas, de programar. Vale a pena. Invista tempo conversando, se relacionando. É o tal problema de que tem 30 amigos, não tem tempo de mergulhar numa boa amizade. Alguém disse, abre aspas, amizade é planta que cresce devagar. Achei bonito isso. Amizade é planta que cresce devagar. Rapaz, tudo meu é marcando o alvo, entendeu? Tudo eu gosto do alvo. Pois eu estou gostando do fulano, vou me aproximar. Daqui a 2 meses somos grandes amigos. Não entendeu nada de amizade. Amizade vem lentamente, progressivamente. E eu sei que toquei num ponto aqui muito, num produto muito escasso para todos nós hoje. É o tal do tempo. Invista tempo. Tempo. O dia eu estava falando com um irmão que disse que está trabalhando com IA e botou no Instagram um post aí, no seu nome exato, de parece que tantos segundos. Pronto, aí gerou milhões de vistas. Milhões, milhares de seguidores, porque botou algo lá que envolvia algo bem feito, bem bolado, e tudo de acordo com o que é moderno, nada antibíblico, mas está lá. Eu acho que não tinha, eu não vi, mas o que eu quero chamar a atenção é um aspecto só, o tempo. 1 minuto e pouco, alguma coisa assim. Muito, muito rápido. Danilo, o que se faz com esses mais de 1000 pregações que eu tenho aí no Falando de Cristo? Pastor, é lamentável, mas eu vou dizer, ninguém ouve mais pregação de 60 minutos, não. 50 minutos, acabou-se. 30, que seja de manhã. Na igreja, né, ainda vai. Mas é muito raro, é alguma coisa que está realmente em extinção. E eu estou falando aqui de quê, então? De tempo, voltando ao assunto do tempo.
muito necessário investir tempo para uma amizade boa florescer. Esteja disposto a se sacrificar em certas circunstâncias, como Jonatas, e correr o risco muito grande o próprio Jonatas de morrer por uma lança do próprio pai enlouquecido. Sacrifique-se. Amizade significa sacrifício também pelo outro, quando necessário. Nem sempre será, mas às vezes será. Eu disse, o de Jonatas foi praticamente sacrifício. Foi difícil, ele mal colheu de Davi. Coitado, ele pensou que ia ser o segundo de Davi. Tu vais ser rei e eu estou contigo, você é o segundo. Morreu antes de Davi ser rei. Mas a mente, no coração dele, ele queria servir o seu amigo. E seja sincero sempre. Aliás, com qualquer pessoa. Mas como eu estou falando de amizade, precisa reforçar isto com letras maiúsculas e em negrito. A sinceridade de uma boa amizade. Não subsiste. Uma boa amizade não subsiste. Ela trinca, ela quebra. Quando há falta de sinceridade e falta de confiança, não consegue permanecer. Se acaba, destrói. Pode permanecer algum tipo de relação ainda e tal, mas aquela amizade, acabou-se. Sinceridade sempre com o amigo ou amiga. E você, se é que não já sabe, mas você então verá como é maravilhoso ouvir um amigo que ele entende, que ele dá conselhos altamente personalizados. Eu tenho impressão que tem muito amigo e amiga que dá um conselho muito melhor do que o pastor. De acordo com a situação, de acordo com a conjuntura. Obviamente o pastor deve ter o dom de aconselhamento, é treinado para isso, conhece as escrituras para isso, claro, e isso obviamente tem seu peso, mas deve ter coisas que o pastor não sabe do outro, que o amigo sabe, portanto é mais sensível. Então o amigo poderá tocar em pontos que nem o pastor pode, a não ser que o pastor esteja falando de uma maneira genérica. O amigo está falando assim, eu sei que, e vai em frente. É bom demais, é muito valioso. E o outro lado da moeda, você poder ajudar, fazer companhia e tudo. Eu quero encerrar com um grande amigo que nós temos. O maior amigo e melhor e de mais qualidade que nós poderíamos sonhar em ter. É Ele mesmo, Jesus Cristo. Se a Bíblia tivesse uma passagem, a gente conclui que Jesus era nosso amigo, nos considerava amigos, é óbvio, morreu por nós, nos salvou, enviou o Espírito Santo dele, vai nos levar para o céu, está preparando lugar para nós. É óbvio que ele é amigo da gente, mas não tem passagem nenhuma. Tem. João 15. (13 e 14). Que versículos preciosos para a alma de um crente. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Primeira vez. Vós sois meus amigos. Segunda vez. Se fazeis o que eu vos mando. Óbvio, é uma condição até de relação com ele. A relação de submissão nem existe com Jesus Cristo sem esse aspecto. Então, é óbvio. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. A segunda vez. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Terceira vez. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela amizade de Davi e Jonatas. Que possamos ter a felicidade de ter amigos hoje assim, e se não, pedindo a Ti, talvez implorando a Ti,
que tu providencies um amigo deste naipe. Para quem não tem, é muito gostoso. E quando fala em Jesus Cristo, tudo muda. Aí Davi e Jonatas, na sua amizade, ficam tão pequeninos. Mas como nós somos seres humanos como eles, vale muito a amizade que nós podemos ter aqui com irmãos em Cristo, com pessoas nesta terra. Mas a amizade com Jesus Cristo é muito maior, obviamente. Muito obrigado por ela, por esta amizade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.